Boa tarde, amigos. Estamos numa segunda-feira, no dia 23 de março do ano 2020, com o objetivo principal de fazermos reflexões que se fazem necessárias para esses momentos tão difíceis que o nosso planeta está a passar. Estamos vivendo uma pandemia, estamos em isolamento social, mas nesses momentos precisamos aquietar os nossos corações, silenciar o nosso interior para que as mensagens do plano superior possam ter eficácia plena no sentido de tranquilizar a todos nós, no sentido de amenizar as nossas ansiedades, os nossos medos, no sentido de também de esclarecer os nossos corações, sabendo que Deus é nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Para isso, eu tenho aqui uma mensagem de Emmanuel que está colocada no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 77, Se Procuras o Melhor, baseado em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Emmanuel nos esclarece que a paciência vive na base de todas as boas obras. A paciência vive na base de todas as boas obras. Em todas as boas obras que nós queremos executar aqui na Terra, temos que alicerçá-las com a base da paciência, que deve sempre nortear os nossos caminhos. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo. Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la. Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la. Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la. Planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezas a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, que é o momento que todos nós estamos vivenciando, momentos desagradáveis, ou injúrias, ou incômodos de terceiros, sem perder a calma e a concentração, nós estamos exercendo a paciência. A paciência também, ela é baseada na tolerância
que nós devemos ter com os erros alheios, ou de diante situações e fatos indesejados que muitas vezes acontecem na nossa rotina diária. Muitos fatos acontecem para testarmos se nós realmente somos pacientes, somos calmos. O ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo, como uma resposta a uma situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Então, meus irmãos, esse momento é de paciência. Temos que exercer a paciência em esperar que tudo na vida passa, como dizia Maria Santíssima, nossa mãe. Tudo passa, o sofrimento passa, as apreensões passam, o medo passa. Nós temos que colocar nos nossos corações esperança e não deixar de fazer o que tem que ser feito para diminuir as dificuldades que nós poderíamos ter no futuro, já que antes nós estamos com a previdência protocolada no sentido de diminuir os sofrimentos que este vírus, que esta pandemia está causando no mundo. Com relação à mensagem de Emmanuel, achei muito interessante quando ele coloca assim, ele sempre coloca uma coisa que a gente sonha, uma coisa que a gente deseja, planeja, aspira, mas, em contraponto adverso, mas se não tivermos paciência, aí ele coloca reticências. Essas reticências significam o que cada um pode pensar, né, com relação à sua prática diária de vida. O que significam essas reticências? As reticências da nossa vida. Cada um de nós temos as nossas reticências. Cada um de nós temos experiências individualizadas que, quando a gente aproveita essas experiências individualizadas no sentido do nosso aprimoramento interno, com certeza nós estamos dando exemplo, através do nosso exemplo, nós estamos fazendo com que a coletividade também possa refletir no sentido de aparar essas arestas tão dificultosas que foram colocadas no nosso presente caminho. Tudo na vida tem um sentido de aprendizado. Todos nós estamos aqui na Terra, que somos espíritos, né, em evolução, e temos sempre algo a aprender com as dificuldades e com os sofrimentos. Achei muito interessante, no primeiro parágrafo, um parágrafo curto de Emmanuel, que ele coloca que a paciência vive na base de todas as boas obras. Então, todas as nossas ações aqui na Terra, ela tem que ser primeiro pautadas como paciência. É o nosso alicerce, é a nossa firmeza, é a nossa segurança. Aí ele coloca nos outros parágrafos: acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo, né? Aí vem as reticências. A gente deseja, abraça, tem um sublime ideal, mas se a gente não tem paciência de realizar esse ideal, porque tudo muitas vezes rema contra. A gente tem um ideal, né, na vida, um ideal superior, mas vem as pedras, vem os tropeços que fazem a gente muitas vezes desanimar. Então Emmanuel nos coloca que nós devemos ter, nesse momento, colocar o nosso coração, encher o nosso coração de paciência. Outro ponto: sonhas cumprir elevada missão,
Mas se não tens paciência de sofrê-la, todos os missionários na terra, grandes e pequenos, passam por sofrimentos. Então, a paciência é uma eficácia, é uma fortaleza, é uma virtude que nos faz, vamos dizer assim, romper com, tentando colocar novos, não estou encontrando palavras nesse momento, mas seria o seguinte: a gente tem uma missão a cumprir. Vem a dificuldade que nos impede de cumprir essa missão. Então, o primeiro ponto que acontece com a gente é desanimar, é perder a coragem, não seguir à frente. Mas nós temos que seguir à frente, né? Na nossa visão de crescimento espiritual, nós temos que jogar a bola para frente para poder sofrer as desditas das pessoas que muitas vezes não nos compreendem, não nos aceitam, nos perseguem muitas vezes, nos caluniam diante das missões que devem ser cumpridas. Porque toda missão, quando a gente traz a missão, a gente poderá estar trazendo uma ideia nova que pode revolucionar um determinado grupo. E revolucionando esse grupo, é lógico que nós vamos ter espíritos ou pessoas contrárias, àquela ideia que a gente quer promover, aquela ideia missionária que a gente quer promover. Queres a felicidade no lar? Olha só que coisa importante. Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la. O lar é um ambiente social mais promissor para a nossa evolução espiritual. É dentro do lar, na convivência uns com os outros, no relacionamento interpessoal, que nós estamos a construir a nossa evolução aqui na Terra. A família, esse organismo superior que existe na Terra, que todos nós cristãos devemos preservar, esse instituto sagrado que é o doméstico, que é a família, é aonde a gente deve começar a exercitar a paciência e a tolerância, no sentido de construção mesmo, do lar, sabendo que o lar é a construção espiritual. A casa pode ser a construção física, mas muitas vezes as pessoas moram numa casa, mas não têm um lar. Nós devemos ter uma casa, todos nós, uma construção física, e o lar, que é a nossa construção espiritual. Planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. A educação é um processo de paciência também. A educação, Emmanuel fala aqui que é um processo de paciência. Por que a educação ela é um processo de paciência? Porque a gente, muitas vezes, pode perder a força, perder a coragem, acha que não vai dar jeito, não tem jeito de mudança. A gente não pode, de hipótese nenhuma, colocar esse desânimo no coração.
quando o coração da gente se enche de paciência, a gente vai num determinado momento chamar muitas vezes um filho em particular para dialogar, sem brigar, sem levar na base da ignorância, né? Chamar para conversar, nunca enaltecer o erro dele a público, conversar com o filho em particular, mostrando para ele que não é esse o caminho, e procurar também ter uma compreensão das diferentes fases. Tem a fase infantil, a fase juvenil, não é? A fase que vai se prolongando, né? A fase um pouco mais adulta, mas reportando no sentido da fase infantil, da fase juvenil, a gente tem que ter, vamos dizer assim, em palavras, um jogo de cintura muito grande para educar, né? A educação, ela é o processo redentor e libertador de todas as almas que aqui vivem. Aspiras a determinada profissão, desejo ser médico ou ser professor, mas se não tens paciência de aprendê-la, não só aqui não é no sentido do aprendizado somente do conhecimento científico, não, é também no sentido da relação do profissional com aqueles que dependerão do seu profissionalismo, não é? A compreensão que o professor deve ter com o seu aluno, a compreensão que o professor deve ter das questões que são postas para o profissional. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Então, a gente sempre quer projetar para a vida da gente coisas boas. Ninguém ideais superiores mesmo, na medida do possível, dentro da nossa capacidade evolutiva, dentro da nossa experiência íntima. Então, sem paciência, que é a base, como diz Emmanuel, que é a base de tudo, os altos projetos que a gente tem vão resultar em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Olha o que ele faz. Primeiro, é uma imagem muito linda de uma prática daquelas pessoas que trabalham no campo, né, cultivando as hortaliças, cultivando as flores. Primeiro, a paciência de preparar a gleba, preparar a terra. Em seguida, a paciência de plantar, cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. Então, não é somente plantei e deixa lá esquecido. Não. Tem que ser um cultivo diário, aquele carinho diário. Defender das pragas, né? De auxiliar, né? Defendendo das pragas, auxiliando, tirando as tiriricas do lado para que não haja interferência no crescimento, na floração, e esperar a colheita madura daqui a 6 meses. É o que nós estamos fazendo hoje, né? Nós estamos em isolamento social, em respeito ao próximo,
em respeito a nós, mas em respeito ao próximo, né? Ao próximo que muitas vezes a gente pode estar contaminado e não ter sintoma nenhum, e quando eu saio à rua, né, não tendo aquele respeito com o próximo, eu poderei estar transmitindo, né, a doença, né? E a pessoa que eu transmiti a doença, muitas vezes, não pode ter esse tipo de vírus, porque o seu organismo é fraco, né? E ele pode sofrer um processo até letal. Então nós temos que ter, nesse momento, muita paciência para enfrentar essas dificuldades que nos foram postas, e com todas as dificuldades que nos são postas, nós temos que ter muita paciência. Essa palavra hoje está muito em nossos corações, muita paciência, né? Procurarmos resolver as questões com uma maior sensatez, com maior equilíbrio, sem assim pânico, sem edificante, né? Também é um momento de oração. E lembrar sempre, para nós encerrarmos, que Emmanuel nos coloca: se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Vamos continuar a trabalhar dentro de casa. Quando se fala em trabalho, a gente pensa que é só no trabalho físico. Não, tem o trabalho espiritual, não é? E tem o trabalho físico, não é? O trabalho físico é no sentido da gente, por exemplo, estou dentro de casa, vou ajudar a esposa a varrer o quintal, não é? Vamos varrer o quintal, cada um procurando fazer alguma coisa, os serviços serem distribuídos para todos que estão dentro de casa. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Meus irmãos, estamos provisoriamente afastados da parte física da nossa escola de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, nós, nesse momento de reflexão, estamos juntos. Estamos colocando aqueles valores que aprendemos na escola de Jesus Cristo na parte nossa espiritualizada. Estamos fazendo parte agora, nesse momento, nesse contato que todos nós estamos tendo através da palavra, né? Estamos tendo contato com a escola de Jesus Cristo no sentido espiritual. Ela só está fechada fisicamente, mas os nossos corações estarão sempre ligados, sempre voltados para aquele ideal superior que nos irmana, que nos congrega, que é seguir sempre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, norteando os nossos corações para entendermos melhor estas questões que tanto nos afligem na terra, para que possamos passar por essa experiência mais renovados, mais libertos e mais querendo realmente, cada vez mais, nas nossas vidas, crescer para Deus, que é o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Fazer uma oração.
Senhor Deus, agradecemos mais uma vez a bênção desta oportunidade de estarmos nesse momento com os pensamentos irmanados e concatenados com o nosso Mestre Jesus. Que possamos, nesses instantes, pensar nos irmãos que estão em dificuldades, nos seus sofrimentos particulares, e que possamos também, nesses instantes, termos a certeza de que Deus é nosso Pai, é o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Não estamos órfãos. Deus está a nos auxiliar e temos a certeza, como dizia Maria, nossa Mãe Santíssima, diante do sofrimento, tudo passa. Que Deus nos abençoe.